A estrutura básica do relacionamento que Deus estabeleceu com o seu povo é uma aliança. Irmãos, uma aliança é geralmente entendida como um contrato, embora certamente existam algumas diferenças, existem também similaridades a serem consideradas. Ambos, tanto a aliança quanto um contrato, são acordos obrigatórios. Porém, contratos são feitos a partir de posição de barganha, posições relativamente iguais. Ambas as partes têm a liberdade de assinar ou de não assinar ou de discutir as cláusulas daquele contrato, etc. Semelhantemente, a aliança também é um acordo. Porém, a aliança não é entre partes iguais e não é de barganha. Na Bíblia, as alianças não são entre partes iguais. Antes, elas seguem o padrão comum do antigo Oriente Médio, dos tratados entre suzeranos e vassalos. Os tratados entre suzeranos e vassalos, como visto, por exemplo, entre os reis hititas, eram firmados entre um rei vencedor e um rei vencido. Não havia negociação entre essas duas partes. O primeiro elemento dessas alianças bíblicas é o preâmbulo, desse tratado, desse acordo que era a aliança de Deus com o seu povo. Esse acordo relacionava as partes. Êxodo 20, por exemplo, o texto dos Dez Mandamentos, no verso 2 começa dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus. Esse é o preâmbulo. Deus é o suzerano e o povo de Israel é o vassalo. O segundo elemento é o prólogo histórico. Êxodo 20 diz que te tirou da terra do Egito. Essa seção relaciona o que o suzerano ou o Senhor fez para merecer a lealdade, como livrou os israelitas da escravidão do Egito. Em termos teológicos, irmãos, essa é a seção da graça, é onde tem a história da graça. Na seção seguinte, o Senhor relaciona o que ele quer daqueles sobre quem governa. Em Êxodo 20 são os 10 mandamentos. Cada um dos mandamentos era considerado um compromisso moral sobre toda a comunidade da aliança. A parte final desse tipo de aliança relaciona as bênçãos e as maldições. O Senhor faz uma lista dos benefícios que concederá aos vassalos se eles seguirem as estipulações da aliança. Um exemplo disso se encontra, por exemplo, no quinto mandamento. Deus promete aos israelitas que seus dias seriam longos na terra prometida se honrassem os seus pais. A aliança, irmãos, também apresenta maldições que sobreviriam se o povo não cumprisse as suas responsabilidades. Deus adverte Israel que não os considerava como inocentes. Eles tinham uma aliança, eles tinham um pacto. Se falhassem em honrar o nome de Deus, eles não seriam tidos por inocente. Esse padrão básico fica evidente nas alianças de Deus com os nossos representantes legais, como contados na história bíblica: Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão e a aliança da graça por meio de Cristo Jesus. Nos tempos bíblicos, as alianças eram ratificadas com sangue. Era costume que ambas as partes que entravam em uma aliança, em um pacto, passassem entre as partes de um animal esquartejado, um animal morto, representando assim sua concordância com os termos da aliança. O sangue e a morte era porque aquela era uma aliança de vida ou morte, era um pacto de algo muito sério a ser considerado. Temos um exemplo desse tipo na Bíblia, por exemplo, em Êxodo, capítulo 15, 17 a 21, texto da aliança de Deus com Abraão. Nesse texto, Deus fez certas promessas a Abraão, as quais foram ratificadas por meio do sacrifício de animais. Nesse caso, porém, lá da aliança de Deus com Abraão, somente Deus passou entre as partes dos animais, o que indicava, por meio de um juramento solene, que estava se comprometendo a cumprir a aliança. A nova aliança, irmãos, a aliança da graça, foi ratificada pelo derramamento de Cristo na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que ratifica a aliança. No âmbito desta aliança está a promessa divina de redenção. Deus não só promete redimir todo aquele que põe sua confiança em Cristo, mas selou e confirmou com a promessa
os mais santos votos. Servimos e adoramos um Deus que se comprometeu para a nossa completa redenção. Esses são os termos da aliança de Deus conosco, irmãos. Primeiro, nós temos um preâmbulo que indica o soberano. Depois, nós temos um prólogo histórico que recapitula a história do relacionamento entre as partes. Em terceiro lugar, nós temos as estipulações que relacionam as condições da aliança. Em quarto, nós temos os juramentos ou votos, que são as promessas que obrigam as partes aos termos. Em quinto lugar, nós temos as bênçãos e maldições, recompensas e punições estipuladas para a obediência ou a violação da aliança. E em sexto lugar, nós temos a ratificação, o selo da aliança por meio de sangue. Isso é, o sacrifício de animais e depois a morte de Cristo Jesus, representando a confirmação, selo da aliança sobre nós. Irmãos, ainda há símbolos da aliança. Por exemplo, quando Deus faz a sua aliança com Adão, o símbolo daquela aliança, o sinal externo daquela aliança é a árvore da vida. A árvore da qual eles poderiam comer e a partir daí eles teriam vida é uma representação de que a promessa de Deus de que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas deveriam comer da árvore da vida, seria cumprido. Eles teriam vida e não morreriam. Um outro símbolo da aliança, por exemplo, na aliança de Deus com Noé, é o arco-íris. A garantia da promessa de Deus de que Deus não mais destruiria a terra com chuva. É o arco-íris. É por isso que todas as vezes que chove, nós vemos o arco-íris. Na aliança de Deus com Abraão, o símbolo, o sinal daquela aliança, um dos símbolos é a circuncisão. Na aliança de Deus com Moisés, a circuncisão permanece, o arco-íris também, que é da aliança de Deus com Noé, e outros símbolos surgem. Em especial, a lei do Senhor é a marca de que eles tinham um pacto com o soberano Deus de Israel, o nosso Senhor Yahvé. O símbolo da aliança de Deus com Davi era o templo, a construção do tabernáculo, assim como foi também com Salomão. Aquele lugar era o símbolo da aliança de Deus. A presença do rei soberano de Israel era através do tabernáculo. É importante dizermos, irmãos, que Israel não era uma teocracia pelo fato de que o povo adorava a Deus. Israel era uma teocracia porque eles entendiam literalmente o governo de Deus. Não era o governo de um religioso. Não era um governo de um Estado que não era laico, mas o direto e objetivo governo de Deus. Era a voz de Deus que eles ouviam. Deus era soberano sobre as suas vidas. Isso nos ensina um pouco sobre qual a nossa postura frente à nossa pátria. Nós não almejamos uma pátria meramente cristã. Nós almejamos o completo e genuíno governo de Deus sobre tudo. As nossas vidas precisam ser governadas por Deus. As nossas vidas precisam almejar esse governo soberano do Senhor. Na nova aliança em Cristo Jesus, parte dos termos da aliança da graça foram descontinuados, parte foram continuados. Os 10 mandamentos permanecem válidos para nós hoje, mas nós temos outros símbolos que usamos como formas de administrar a aliança do Senhor Deus para conosco. Que símbolos são esses? Por exemplo, o batismo é um símbolo, é uma marca de que você agora faz parte da aliança do Senhor Deus. É por isso que nós batizamos também os nossos filhos, porque eles também são parte da aliança, assim como no Antigo Testamento o povo era recebido por meio da circuncisão, as crianças eram recebidas, as filhas dos crentes da aliança, nós também recebemos os nossos filhos como parte da aliança do Senhor, nosso Deus. A ceia também é um símbolo da aliança, é um símbolo que conta-nos uma história, a história de que Cristo Jesus morreu para nos salvar. Da mesma forma, os judeus no Antigo Testamento tinham a refeição pascual, a festa da Páscoa, onde eles se reuniam ali para lembrar que Deus os havia libertado do cativeiro
egípcio. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua aliança para conosco. Irmãos, a gente falou sobre várias alianças aqui, mas é importante que vocês entendam o princípio de que Deus se relaciona com seu povo por meio de alianças, por meio de pactos, por meio de tratados. E essa aliança nos torna distintos na relação com Deus. Deus não se relaciona com o povo do pacto da mesma forma que ele se relaciona com outros povos. Nós somos agraciados por Deus de uma maneira especial, nós que fazemos parte do pacto de Deus. Não só aqueles que nasceram de famílias cristãs, mas também aqueles que foram recebidos pelo batismo e que agora fazem parte do povo de Deus, desfrutam de bênçãos da aliança do Senhor Deus com o seu povo. Portanto, quando você for orar, lembre de que o Senhor nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus que fez uma aliança não só com o seu povo no Antigo Testamento, mas através da cruz de Cristo, através do sangue de Jesus, fez uma aliança comigo e pode fazer uma aliança também com você, se você é um seguidor de Jesus Cristo. Ele certamente fez uma aliança com você na cruz do Calvário, por meio do nosso representante pactual, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos representou numa aliança para com Deus. Ele é o mediador da aliança. Ele é aquele que advoga por nós. E como advogado, ele estabeleceu os termos da aliança, que hoje nós somos agraciados por meio desta aliança. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma excelente semana. Não se esquece de curtir o nosso vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sino de notificações. Comenta no nosso vídeo o que você tem achado dos vídeos do Semente de Fé. Especialmente desse tema, o que você entendia já sobre aliança, coloca aí para nós. Você já tinha ouvido falar sobre o pacto de Deus, sobre a aliança de Deus? Já tinha ouvido alguma explicação sobre os termos da aliança do Senhor Deus? Todo esse tipo de comentário, irmãos, é importantíssimo para nós. Portanto, comenta aí e que Deus te abençoe.